Te falar, hein, pessoal? Hoje, então, eu vou gravar aqui uma resenha para vocês sobre algumas coisas que eu vi na internet sobre comparando o Game of Thrones com o Senhor dos Anéis, o universo do Senhor dos Anéis. Gente, vou confessar para vocês, do Game of Thrones eu não posso falar nada. Quer dizer, muito pouco, né? Porque eu assisti a primeira temporada e o início da segunda temporada da série da HBO. Mas eu vou deixar bem claro aqui que eu não li os livros. Então, se você é fã da obra aí do George R. Martin, beleza, me corrija aqui embaixo porque eu sou muito leiga, né? A gente sabe aí nos meios geek, enfim, que quando a gente só vê série ou filme, não é a mesma coisa que ler o livro. O livro é muito mais abrangente. E isso eu sei também enquanto profissional da área de letras, né, gente? Porque eu também sou escritora. Apesar de eu nunca ter vivido de escrever, mas por anos eu tive a escrita como um hobby. E a gente sabe, não é a mesma coisa, tá, gente? Você assistir uma série, você ver um filme, não é a mesma coisa que ler os livros. Os livros, eles foram muito mais elaborados. Então, quem leu os livros pode aqui me corrigir se quiser, tá? Eu sou leiga aqui na questão do George Martin, né, que é o autor do universo, né, daquele universo do Game of Thrones. Eu sou leiga, eu só assisti a primeira temporada e o iniciozinho ali da segunda temporada do Game of Thrones, tá, gente? Tô atrasadíssima, né, gente? Mas antes tarde do que nunca, né? E eu achei interessante fazer essa comparação, sabe por quê? Porque eu vi não um monte, mas algumas pessoas falando na internet o seguinte: Game of Thrones é Senhor dos Anéis para maiores. Porque tem cena de sexo mega explícita. No livro não sei, não li, mas na série tem cenas de sexo assim, mega explícitas mesmo, a ponto de você falar, nossa, isso aqui é um filme pornô, entendeu? E tem muita violência também. Mas, gente, ó, eu vou falar o seguinte pra vocês. Do pouco que eu conheço, tá, gente? Do pouco que eu conheço aqui sobre o universo do Game of Thrones, né? Que tem lá o Westeros, tem as várias terras ali, né? Eu não sei como é que elas funcionam. Eu só sei que as várias famílias ali, elas lutam pelo, assim, chamado Trono de Ferro, mas a história mesmo eu não sei. Já do universo de Tolkien, modéstia à parte, eu conheço bastante, porque eu sou fã desde 2002, que foi a época do lançamento da primeira trilogia. Por que a primeira trilogia? Porque tem O Senhor dos Anéis, tem o Hobbit já é, né, é referente a uma outra que é do mesmo universo, por assim dizer, né? O Senhor dos Anéis, eu vi os filmes e além de ver os filmes eu li os livros mais de uma vez. Não todos, porque alguns demoraram para ser lançados no Brasil, alguns, se eu não me engano, ainda não foram lançados no Brasil, tem muita coisa que ainda não foi lançada no Brasil. Mas eu já li, assim, o basicão da literatura do Tolkien, eu já li. Para entender o universo do Tolkien, você tem que ler pelo menos o Silmarillion. Não dá, é Silmarillion, na verdade, mas eu não vou meter aqui a pronúncias. O Tolkien inventou idiomas. O cara era tão top que ele inventou idiomas para os universos lá que ele criou, né? Para o mundo que ele criou, né? Para aquele universo que ele criou. Você tem que ler pelo menos o Silmarillion. Se você ler só o Senhor dos Anéis, você está lendo o finalzinho de uma guerra da Terceira Era, só. E o Hobbit também é um pedacinho ali da Terceira Era, que veio um pouquinho antes dos acontecimentos de Senhor dos Anéis. Mas você não vai entender, você tem que ler o Silmarillion para entender. Os Contos Inacabados, por exemplo, é um complemento. Tem ali Os Filhos de Húrin, que é uma história muito interessante também. Beren e Lúthien, que é uma das histórias centrais da obra do Tolkien, também é muito interessante. Né? Tanto que o Tolkien ele dizia que a Lúthien era a esposa dele e ele era o Beren, que era o companheiro da Lúthien, né? Era o parceiro da Lúthien. É uma história muito pungente.
E assim, gente, eu vou falar bem por cima. O Game of Thrones, o autor do Game of Thrones é um fã inveterado do Tolkien, né? Ele já ganha muitos pontos comigo só por isso, porque eu também sou uma fã inveterada do Tolkien há quase 20 anos. E olha que ainda sou novata, porque tem gente aí que é fã desde os anos 70. Enfim, deixa pra lá. Mas, assim, o universo do Tolkien não tem nada a ver com o universo do George R. R. Martin. Tirando alguns nomes que ele tirou ali. Alguns nomes, por exemplo, tem alguns nomes ali que ele tirou, que dá pra você ver que ele tirou. Fez homenagem ali para a obra do Tolkien. Dá pra você perceber, se você conhece. No geralzão, não tem nada a ver. A única coisa que eu vi, assim, de coincidência entre os dois universos, que o universo do George R. R. Martin tem dragões e o universo do Tolkien também tem dragões. De resto, não tem nada a ver, cara. Não tem nada, nada, nada a ver. Nada a ver. Os seres que habitam, a forma como os universos funcionam, não tem nada a ver, ok? E, assim, o Tolkien, a gente tem que levar o seguinte em consideração também. O Tolkien era católico conservador, nascido no final do século XIX. Então, as obras dele não eram tão explícitas em alguns aspectos quanto a obra do Martin, né? Por exemplo, o Martin, além dele ter muito sexo explícito... Gente, desculpa se você é fã do Martin, né, do Game of Thrones, mas é muita violência desnecessária. Eu já escrevi sobre violência. No Tolkien tem violência também. Aliás, o Tolkien ele é tão realista que eu não sei se está certa essa classificação, mas para mim, Tolkien é realismo fantástico. Não dá pra, apesar de ter dragões, elfos, mas não é um universo fantástico, fofinho, bonitinho do mundo de Bob, não. É um universo pesado. Principalmente Os Filhos de Húrin é uma obra que eu não tenho coragem. Os Filhos de Húrin é uma obra que eu não tenho coragem de ler até hoje, porque é muito pesada. Você lê aquela versão, que é a história do Túrin e da Nienor, na versão do Silmarillion já é pesada. Na versão do Contos Inacabados, que é um pouquinho mais detalhada, já é pesada. Filho de Húrin, que é mais detalhada ainda, deve ser mais pesada ainda, embora seja a mesma história. É muito pesado, entendeu? Mas mesmo assim, eu não vejo assim falta de propósito nas violências, por assim dizer, que tem na obra do Tolkien. Os personagens sofrem muito, principalmente tormento psicológico, culpa, ganância, cobiça, que nem a gente aqui, entendeu? No Game of Thrones, novamente, eu li os livros, eu só vi a série, não vi toda. Então, no Game of Thrones, eu achei a violência muito desnecessária. Tipo, de repente vem um cara, saca uma espada e pum, taca não sei quem. De repente, do nada, assim, tipo, uma cena aleatória não vai fazer diferença no enredo. Já no Tolkien, toda violência acaba tendo uma certa consequência que eu vejo um propósito ali. No Game of Thrones eu não vejo. No Game of Thrones eu só vejo, assim, um propósito de... violência pela violência. Vamos jogar aqui um cara arrancando a cabeça não sei de quem, só pra mostrar, só pra causar, entendeu? Mesma coisa as cenas de sexo. Eu não vejo muito propósito nas cenas de sexo do Game of Thrones, a não ser colocar o povo trepando lá. Ai, Sarah, mas ele faz o que ele quiser. Beleza, ele faz o que ele quiser e a gente também avalia do jeito que a gente quiser, entendeu? A gente não pode ofender o autor, mas a gente pode tecer críticas negativas à obra, sim. Não existem obras perfeitas, isso a gente pode criticar, então. Outra questão que eu achei muito, muito, assim, estranha no Game of Thrones é a questão do incesto. Gente, na obra do Tolkien também tem incesto. Inclusive, essa obra, Filhos de Húrin, ela retrata o incesto de um irmão e uma irmã que foram criados separados, não sabiam que eram irmão e irmã, e acabaram se casando sem saber que eram irmão e irmã. É muito bem trabalhado, entendeu? É muito bem trabalhado. No Game of Thrones, gente, se eu não me engano, no segundo ou terceiro episódio, já tem lá o irmão gêmeo da Cersei fazendo coisa lá com ela, o menino pega os dois fazendo coisa, e beleza, tipo, nossa, você olhou a sua irmã, achou ela gostosa e deu uns pega nela? Oi? Você olhou a sua irmã gêmea, que eles eram gêmeos fraternos, né? A Cersei e o... É Jaime, né? O nome do irmão dela. E todos os filhos da Cersei são do irmão, não são do marido dela, são do irmão. Pô, você olhou a sua irmã, você achou ela gostosa, deu uns pega nela? Qual o motivo para existir esse incesto?
Essa de Queiroz tem incesto. Eu mesma já escrevi sobre incesto. Mas tem que ter todo um contexto, cara. Por exemplo, irmãos que foram criados separados. No caso dessa de Queiroz, irmãos que foram criados separados. No caso, por exemplo, de, sei lá, tem um livro que se chama Proibido, que também lida com o incesto de dois irmãos. Os dois, eles vinham de família disfuncional. Os dois eram muito isolados socialmente. Se eles não fossem tão isolados socialmente, será que isso ia acontecer? Não tem um motivo, porque é um tabu forte. Na sociedade do Westeros lá, do Game of Thrones, eu não sei se é um tabu forte. Mas pra nossa sociedade é. Aí a gente assiste aquilo e fala, pô, o irmão olhou a irmã, achou gostosa e pegou. Tipo, qual a razão pra isso existir, entendeu? No Tolkien, essa questão do incesto é de uma das histórias mais fortes que tem, que é dos filhos de Húrin. No Essa de Queiroz também é um livro interessantíssimo. E tem no Proibido, por exemplo, que é na sociedade atual, apesar de ser um tema fortíssimo, apesar de ser um tabu fortíssimo, mas ficou muito verossímil, entendeu? Ficou muito verossímil o porquê que aconteceu aquele incesto. No Game of Thrones eu também não entendi por que aconteceu aquele incesto. E também tinha a família lá da Daenerys, que é a loirona lá do cabelo quase branco, de tão claro, né? Tinha o irmão dela também. Na verdade, ela era pra casar com o irmão, porque toda a família dela casava entre irmãos para manter a linhagem, por assim dizer, né? Só que ela acaba sendo entregue para o líder lá dos Dothraki, que era o Jason Momoa, aquele baitomão. E ela é entregue contra a vontade, mas depois a história se desenvolve e tal. Mas a família dela toda se casava entre irmãos. Por isso que ia todo mundo ficando doido, porque era todo mundo fruto de incesto ali, DNA parecido, dava todo mundo doido depois. E, tipo, ela foi uma das primeiras a não casar com o próprio irmão. Agora, qual o propósito também? Era um tabu forte na sociedade, porque no caso da Cersei e do Jaime, pelo que eu li, eles foram separados depois que eles começaram a ter relação, mas continuaram clandestinamente. Quais os motivos para esse incesto acontecer? Quais os motivos para esse tabu continuar, por assim dizer? Porque para você ultrapassar um tabu, tem que ter um motivo muito forte, né? Gente, eu não li os livros. Se existe nos livros um motivo forte para esse incesto parecer tão natural na série, me expliquem, porque eu não li, eu não vi. Mas é esse o meu parecer. Quem sabe eu faço uma resenha falando só do Game of Thrones, ou só do Tolkien também separado. Muito obrigado. E se vocês tiverem opinião, pode comentar aqui embaixo, concordando ou discordando. Te falarei, pessoal. Até o próximo vídeo.